Olá, estamos aqui na Gazeta do Paraná para mais um GCast Saúde, seu programa semanal aí de saúde. Às vezes até dois, né, que tá girando aí para vocês na semana. Hoje eu vou gravar sozinha para vocês, porque tem muita gente me pedindo da dietética chinesa. Então vai ser sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas você já sabe então, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí teus sugestões, teus comentários. E hoje, como a gente vai falar de dietética chinesa, me diz aí se você consegue linkar o que eu vou falar aqui com a nossa medicina convencional. A dietética chinesa, a gente não invade a área de nutrição, nem uma área em específico assim. A gente vem para somar com a sua dieta, às vezes, que você já faz com a nutricionista, que ela recomenda para você, né? Porque é o profissional que acaba prescrevendo as dietas mesmo. Mas a dietética, ela vem em cima dos 5 elementos. Como vocês sabem, nós temos 5 elementos. Nós temos madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses elementos tem uma emoção, tem uma cor, tem um sabor, tem um órgão que corresponde a eles. E é sobre isso então que a gente vai falar. A dietética é o primeiro pilar da medicina tradicional chinesa, e aí não tem como não falar de dietética chinesa em qualquer podcast que a gente conversa aqui, né? E aí eu falo para vocês assim, que cor que a gente deve ter no nosso prato diariamente em todas as refeições? As cores verde, amarela, vermelha, são as cores do semáforo, né? Fácil para lembrar. E o preto e o branco. Lembrar do símbolozinho do taoísmo lá? O preto e o branco que tem que ter também. Porque essas cores são dos 5 elementos. E que sabores eu tenho que ter? Deveria ter os 5 sabores em todas as refeições também. Então, nós temos o sabor ácido, amargo, doce, picante e salgado. Um de cada também elemento aí dos 5 elementos. E aí a gente tem que fazer um prato diversificado com esses sabores e com essas cores em cada uma das refeições. No café da manhã, no almoço e na janta, para a gente ter uma refeição bem equilibrada. Como eu preparo esse alimento também influencia. Um alimento, às vezes, mais quente ou mais frio. Lembrar que quando a gente está muito inflamado, colocar um alimento quente para dentro não vai ser bom, né? Mas o gelado nunca é bom na medicina tradicional chinesa. O frio ali, o morno, é bom, mas o gelado, não, em hipótese alguma. Sempre tira aquele gelado, aquela água gelada, aquele sorvete, deixa um pouco fora para depois você consumir. E existe a natureza dos alimentos também, mais quentes, mais frio. E a dietética a gente prescreve ali, orienta o paciente em cima de uma personalidade. Se ele é mais yin ou mais yang. Ele é mais calmo, sereno, gosta mais do dia do que da noite. Como que é esse paciente? Ou ele é mais yang, é muito agitado, que fala com as mãos, tipo eu, né? É uma pessoa que gosta mais da noite do que do dia, então aquele soneca de manhã lá corre solto. Enfim, o yang é uma pessoa muito agitada, né? Fala o que tem que falar, enfim, esse é o perfil de yang. E aí, em cima disso, a gente fala quais alimentos, orienta os alimentos para que vocês possam estar consumindo aí, e se é mais morno, mais quente, como que deve preparar. Lembrando que, às vezes, um alimento que é quente, você vai comer uma cenoura cozida. Às vezes, se você cozinhar ela no vapor ou você cozinhar ela com folhinha de hortelã, ela já não vai ser tão quente. Então, tem como a gente ajustar também a temperatura do alimento conforme a gente prepara. Emoções. Emoções tem que cuidar aí, né? Porque cada um desses elementos tem ou é depressão, ou é ansiedade, preocupação excessiva, tristeza e irritação. E os órgãos, todos os nossos órgãos e vísceras. Então, eu tenho coração aí, intestino delgado, eu tenho pulmão e intestino grosso, eu tenho estômago e baço pâncreas, eu tenho fígado e vesícula biliar, enfim, todos os meus órgãos e vísceras vão aparecer aí nos 5 elementos e ainda vai aparecer o pericárdio, né, o folheto protetor do coração aí, e vai aparecer o triplo aquecedor que regula aí a minha temperatura de corpo, que é o equilíbrio de todos os órgãos e vísceras aí. Bom, a gente sempre vem do princípio do quê? De nutrir o elemento que está faltando. Então, se eu estou, por exemplo, no inverno agora, se eu estou meio deprimido, se eu estou com muitas dores articulares, tô com muita queda de cabelo, que a gente falou essa semana, as unhas muito fracas, tô com muito medo, tenho que tomar uma decisão e tô muito inseguro. Que mais nesse período aqui? Infecções urinárias, cálculo renal, né? Que também é um período de rim e bexiga aí. Dores de ouvido de repetição, zumbido, tinido. Eu tenho que comer alimentos pretos, do elemento água, que é o que a gente está passando agora.
Preto ou roxo? Então, vou colocar aí beterraba, berinjela, vai entrar aí, rabanete, o próprio feijão preto, gergelim preto, enfim, todos os pretos são muito bem-vindos. Mas quando eu vou tratar o elemento água, eu sempre tenho que tratar mais dois junto. Por isso que eu falo, para você ter uma alimentação bem equilibrada, você tem que ter todas as cores e todos os sabores para não errar. Mas se fosse agora o que eu citei para vocês, teria que ainda ter um alimento verde e um vermelho no seu prato junto com esse preto. Senão, o negócio não vai. Então, folhas verdes escuras, tomate, morango, enfim, o vermelho e o verde tem que estar aí também. Bom, aí a gente faz uma dieta personalizada. Como é que eu sei que cor, que sabor que eu tenho que comer, como eu tenho que preparar? Aí você tem que procurar um profissional qualificado realmente para fazer esse teste, para ver se você é yin ou yang, e aí te orientar em quais alimentos você deve comer e como eles devem ser preparados. E aí você pode alinhar sim com a dieta que a nutricionista te dá, porque você vai ver que são proteínas, que são as carnes que a Nutri te recomenda, que tem os grãos, que tem frutas, que tem verduras, que tem temperos também. Só um pouquinho, pessoal, que tem temperos também, né? Então, assim, mas são coisas que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? Então, dá para ajustar perfeitamente aí o que é melhor para você. Porque, assim, como é que eu vou saber se é melhor a cenoura cozida ou só raladinha salada? Se é melhor a carne de porco ou a carne de gado? Se eu devo temperar minha salada com limão? Água com limão serve para todo mundo? Não é bem assim, depende da tua personalidade. Que mais? O que eu devo comer? Abacaxi ou maçã melhor para mim? Né? O arroz ou feijão? Mais arroz ou mais feijão no meu prato? Isso depende da sua personalidade, da dieta que você tem que fazer naquele momento. Lembrando que nossa mucosa digestiva, ela é quente, então cuidado com esse frio, né? Como primeira opção, primeira coisa que você faz é tomar um copo de água gelado. Cuidado com isso, né? Vai dar problema com toda certeza. A gente fala muito dos caldos à noite, que é morninho, que a mucosa gástrica gosta bastante e você dorme super bem, ou chazinho da noite mesmo, né? Então isso é uma dica, assim, bem importante para vocês. Bom, o que eu posso falar para vocês? Dentro dos alimentos aí, no outono ali, quem tem muito problema de pulmão, intestino, a cor é branca, tá? Então, o ovo aí faz bem. Se é o elemento fogo, que a pessoa é muito ansiosa, tem problemas circulatórios, aí eu vou pensar numa canela, num gengibre, que são alimentos mais quentes. Se é terra, né? Que aí é uma pessoa que tem diabetes, preocupada excessivamente, não dorme bem, fica remoendo pensamentos ali, né? Gastrites. E aí eu vou pensar em raízes, em damasco, nozes, né? Mandioca, batata salsa, isso aí é legal para esses pacientes. Madeira, eu vou pensar no amargo. Então eu vou pensar no quê? Nas folhas verdes, né? As folhas verdes no geral, aí rúcula, agrião, aí tem chicória, couve, que às vezes é um pouco menos amarga, mas as folhas verdes. E aí o elemento madeira é o quê? Aquela pessoa que é muito estressada, que tem muito problema nos olhos, pessoa que tem muito problema de digestão por causa de fígado e vesícula, boca amarga, boca seca, aí a gente tem que pensar em madeira, que são as folhas verdes. E a água, como eu já falei para vocês aí, o gergelim preto, o feijão preto, né? Os chazinhos aí, os caldos são bem-vindos. Tudo que vem aí debaixo da terra também é bom, né? Para o elemento água. E aí é o período que nós estamos vivendo agora. Então, agora, indiferente se você tem algum problema de rim, de bexiga, de ouvido, depressão e medo, cansaço excessivo, indiferente se está tendo queda de cabelo, você tem que consumir alimentos pretos nessa época por causa da estação que nós estamos, tá? Para já se preparar para a próxima estação. Saúde mental é essencial a gente falar. Eu não tenho como falar de dietética chinesa sem falar que os alimentos interferem na nossa saúde mental, né? Como eu falei para vocês, se você tá muito deprimido agora, é o preto. Se você tá muito preocupado, é o amarelo. Se você tá muito irritado, é o verde. Triste, o branco. E muito ansioso é o alimento vermelho. Isso é de base. Depois tem um outro tratamento mais completo aí que a gente consegue introduzir outras cores que são necessárias, mas essas são as cores básicas. O horário tem muita relação também, hein? Temos que cuidar do horário que a gente se alimenta. Cada horário no nosso ciclo biológico aí tem um horário melhor para digerir o que tem que digerir. E quando eu falo digerir, não é só alimentação, digerir as emoções também, né? Então, o relógio biológico é importante. Então, eu tenho que pensar assim,
que eu deveria fazer ali as refeições mais ou menos nos horários ali entre 9 às 11 horas, é o melhor momento para você tomar o teu café da manhã. O primeiro horário das 7 até as 9 é o intestino grosso que está em alta, e ali é hora de eliminar, é hora de evacuar, né? Do que você produziu tudo à noite. Então, das 7 às 9 é o horário do intestino, das 9 às 11 é de estômago. Então, o estômago está em ascensão e vai fazer essa facilidade de digestão para você nesse horário. O almoço seria ali primeiro, coração, das 11 a 1. Então, o almoço seria melhor a gente consumir das 13 horas em diante e não das 11 até a 1 da tarde. Porque nesse horário é o pico de coração. E aí você vai tirar muito sangue do coração para ajudar no processo digestório. Então, cuidado com o almoço bem certinho ao meio-dia lá. É melhor que sirva a 1 hora da tarde, se você tem essa possibilidade. E aí a gente vai entrando aí da 1 até as 3. Já entra um meridiano do intestino delgado, que já recebe esse alimento, já consegue fazer com que esse bolo fecal vá se formando, absorver os nutrientes bons para mandar o que não serve ali para ser eliminado. 5 horas da tarde até as 7, e das 7 até as 9, aí a gente já entra no meridiano de rim e bexiga. Então, a nossa alimentação já tem que ir baixando, tomar bastante água nesse final de tarde aí, né? E aí você já tem que ir baixando um pouco, abaixa a nossa energia nesse horário, a partir das 5 da tarde, por isso que dá aquela moleza, das 6 horas, todo mundo quer ir embora, 7 horas nem se fala, porque é o meridiano de rim que está em ascensão, e o meridiano de rim abaixa mesmo, né? Aí é importante, às vezes, nesse horário, que você sente uma baixa, mas eu ainda tenho que trabalhar 1, 2 horas, comer uma ameixa preta, né? Comer um gergelim no teu iogurte, porque ele vai te dar um upgrade. Ou tomar um chá preto, tá? Vai te ajudar junto com o alecrim. Que mais? O intestino, ele tem que fazer essa limpeza. O intestino tem que funcionar, né? Produz 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Olha só, né? Então, produz muita serotonina, que é um hormônio que nos dá prazer, que faz com que a gente fique bem. Então, esse intestino tem que funcionar. Que mais aqui? Então, meio-dia já coloquei, 13. Então, à noite, se tiver que pular uma refeição e fazer jejum, e o jejum intermitente eu posso fazer? Você tem que fazer o jejum, então, a partir das 7 horas da noite, né? Até as 7, 8 horas da manhã. Dá um jejum bom, né? Se eu quero fazer um jejum das 9 às 9, eu também posso fazer um jejum das 9 às 9. Esse jejum de não comer a manhã inteira é péssimo, porque a gente precisa desse alimento naquele horário do café da manhã. A pior refeição que tem para você pular é o café da manhã. E se você tiver que excluir uma da sua alimentação, exclua a janta. Não estou falando que não é para jantar. Jantar até 7 horas da noite, no máximo 8 horas da noite aí. Porque depois eu já vou entrar com alguns órgãos e vísceras que já vão começar a limpeza. Fígado e vesícula, pulmão, então intestino grosso, como eu falei, já vai entrar em órgãos que limpam. Então não é hora de você estar pondo para dentro, é hora de estar limpando para depois você eliminar, tá? Então, no máximo 19, 20 horas aí para você estar jantando. Lembrar que é muito difícil a gente viver só de dieta. Vai ter açúcar na dietética chinesa, vai ter glúten, vai ter lactose, vai ter álcool? Não, não vai ter nada disso. Esses alimentos inflamatórios não vão entrar na dietética. Mas lembrando que você pode fazer 80% certo e 20% aí você pode, às vezes, fazer o lixo teu aí e alguma refeição, às vezes, você comer algum doce, tomar uma tacinha de vinho, alguma coisa assim também não vai te matar, né? Mas, assim, ainda mais que a gente tem essa questão da alimentação como memória afetiva, né? A gente lembra de algumas coisas. Então, não tem como realmente viver só de dieta. Mas a gente conseguindo levar 80% certinho aí, você vai ter uma saúde muito boa. Bom, do jejum também já falei para vocês. Bom, aí assim, para finalizar, eu vou falar só um pouquinho de dor. Então, por exemplo, uma fibromialgia, que 45% da população tem dor crônica. A doutora Fernanda teve aqui, a doutora Patrícia, outro dia a gente falou sobre isso. Então, assim, tira os inflamatórios, tira glúten, tira lactose, tira o açúcar, a gordura, o álcool, tem que tirar esses alimentos. Senão, você não vai melhorar a tua dor. Isso é fato, tá? Tira os inflamatórios e tira os frios. Então, leite tem que tirar da sua alimentação, tá? Em especial o leite. Você vai ver como a sua dor melhora. Como a gente falou, a fibromialgia é uma dor mesmo lá dentro, né? Uma dor de alma mesmo. Então, se você quer melhorar da sua fibromialgia, vale a pena você abandonar esses alimentos inflamatórios e o leite aí da sua dieta. Sinusite, né? Como tem ali toda aquela parte
inflamatória, que você já toma os medicamentos, tira o leite. Tira o leite. Viu? Tirar o leite é a chave para sinusite. O leite acumula muco, acumula pensamento, acumula gordura, assim como a banana. A gente tem que evitar de comer muita banana, tá? Então, esses dois alimentos aí, cuida quem tem aí sinusite ou tá encatarrado, porque senão vai se afogar nesse catarro. Os agridoces até dá pra gente utilizar. Por exemplo, uma banana com canela. Tem gente que não abre mão da banana. Então, põe uma canela, porque a banana é fria e a canela é quente. E aí, você consegue fazer um equilíbrio dessa tua banana com canela aí. Então, aí você tá liberado até para comer a sua banana. E para diabetes, que eu vou falar aqui para finalizar, muda os teus hábitos. A alimentação e a atividade física é fundamental para quem tem diabetes, senão não vai ter como melhorar. E dormir bem. O diabético tem que dormir bem, né? Todos temos, mas o diabético em especial. E nutrir o alimento terra. O que é o alimento terra? É o alimento amarelo, né? É o doce, mas não é o doce que você tem que comer do açúcar, é o doce das frutas, né? É o doce do alcaçuz, do chazinho de alcaçuz. É esse doce que a gente deve procurar, a essência do alimento. Quando a gente fala em salgado, que é o momento agora do salgado, não é coisa sal, é alimentos que são salgados já de natureza salgada, tá? Então, tira as farinhas quem tem diabetes, né? Tira o açúcar, porque senão não vai mesmo funcionar nenhum tipo de tratamento que você fizer. Bom, essas são as dicas que eu te dou de dietética chinesa. Dietética chinesa é vida, é o primeiro pilar da medicina tradicional chinesa, um dos mais importantes. E realmente equilibra teus 5 elementos que você vai ver que você não vai ter problema nenhum de saúde, vai viver bastante e vai viver bem, que é o principal que todo mundo procura. Então, a dietética chinesa é a dieta conforme a sua personalidade, em cima dos 5 elementos. Lembrando de sabor, lembrando de cor e lembrando do preparo dos alimentos, que interfere aí para que a gente alcance o tão procurado equilíbrio. É isso, gente. Até o próximo GQS Saúde.